Boa tarde, meu amigo, você que está assistindo a gente aqui na página do Facebook do Submarino, do Scooby. Estamos aqui na Bienal fazendo uma série de entrevistas, acabamos de ter o Pedro Duarte e agora eu estou aqui com o meu amigo Beto Estrada e ele está com o nosso queridíssimo amigo Diogo Andrade, que escreveu o livro As Canções do Shenlong. Beto está com ele já posicionado. Beto, é contigo. Muito obrigado, senhor Feijão. Estamos aqui de volta no Facebook do Submarino. Diogo, 5 milhões de pessoas te vendo nesse momento, meu amigo. Pouquinho, né? Pouca gente, né? Pouca gente nesta live. Diogão, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite aí, Beto. Como é que tá a Bienal? Tá cheia, né? Hoje, vou te dizer, hoje tá mais ou menos. Você acha? Tá mais ou menos. Ontem tava muito mais cheio. Isso aqui tava pegando fogo, o stand do Submarino aqui, cara. Não dava para andar, foi sensacional. Um monte de promoção legal pra caramba. A gente estava conversando antes, né? Guia dos Mochileiros R$6. Tem uns livros bem baratos aqui. Não, tá legal, tá legal. Então, se você tá no Rio, pode vir. Ainda tem sábado e domingo aí para aproveitar. Mas, Diogão, é o seguinte, você está lançando seu livro de forma independente. Sim. Né? A Canção dos Shenlongs. Vamos falar sobre essa influência do Dragon Ball aí já em breve. Vamos, claro. Porque tá na capa, inclusive. É a primeira coisa, né, que as pessoas pensam. Pô, vem cá, conta pra gente um pouquinho sobre o que é o livro. Então, o livro é uma história de fantasia, né, que tem, naturalmente, você olha, tá claro na capa, né, essa influência oriental. E é uma história de dois irmãos, que um deles comete uma coisa, eles são monges, os Shenlongs, e aí a explicação vem daí, a primeira coisa que a pessoa pensa é Dragon Ball, né? Mas Shen em chinês quer dizer espírito e Long quer dizer dragão. Então eles são os espíritos, os Shenlongs, eles são o espírito do dragão nesse universo, que eles são os representantes de Reiwa no universo, que é o deus dragão. Então eles são o espírito do dragão na Terra. E aí esses irmãos que são monges, um deles comete um crime e ele é expulso. E a história se passa, você acompanha o Mu, que ele é um Shenlong que fica, o irmão que fica. E esse conflito interno dele, de saber se ele vai atrás do irmão ou não, até que acontece uma grande questão aí, que ele tem que decidir o que ele vai fazer. Entendi. De onde é que você tirou a ideia? Hoje, num momento em que a gente vê todo mundo escrevendo ou sobre vampiro, ou sobre meninas adolescentes com problemas, ou sobre capa-espada. É só isso, basicamente, né? E um monstrinho aqui e um monstrinho ali. De onde é que você resolveu trazer essa influência oriental pro seu livro, além do fato de você fazer Kung Fu, que eu sei? Sim. Pratico Kung Fu já tem 3 anos aí. Então, muita gente que acaba indo escrever, eles têm influência do RPG. Sim. Né? O RPG não foi uma influência para mim. Eu sempre gostei muito de histórias de aventura, eu gosto também de RPG, mas nunca foi uma coisa assim que teve muito presente na minha vida. Mas essas histórias orientais, sempre adorei filme de Kung Fu, filme de artes marciais, Tokusatsu, quando passava na TV Manchete, acompanhava Jaspion, Jiraiya, os animes. Então, os animes são uma influência muito grande e eu quis, de certa forma, até prestar uma homenagem a isso dentro desse universo. Então, vários desses termos, por exemplo, Shenlongs é um desses que eu pego e ressignifico dentro da lógica daquele universo. Então, você vai ver que o leitor mais atento, o leitor que gosta de anime, que acompanha, vão ter algumas expressões ali, eu vou ter alguns termos que você fala, mas isso aqui, não sei. Eu pego aquilo e dou uma outra roupagem, dou um outro significado que faz todo o sentido dentro daquele universo. Mas a influência vem daí bastante. Entendi. Tanto que as batalhas têm um pouco essa pegada mais de anime, assim. Entendi. E na literatura? Olha, literatura de fantasia, assim, a gente pode falar de literatura como um todo aqui, né? Sim. Mas não só de fantasia, porque eu ouço muito isso. Você pergunta, você fala assim, de onde vem sua influência? Já dá para fazer uma lista e fazer tique, né? O cara vai falar Stephen King, Tolkien, não sei o quê, dá para ticar. Então, assim, é de toda a literatura. De onde vem a influência para você escrever não só o livro, como o seu desejo de escrever? Sim. Não, e assim, os próprios autores japoneses, assim, do pós-guerra, eu gosto bastante, por exemplo. Um dos meus autores favoritos é Yasunari Kawabata. E ele tem... Por quê? Porque ele tem uma escrita bastante poética, assim, e ele gosta de trabalhar o detalhe de uma forma totalmente diferente, assim. Os detalhes na história dele, eles têm uma importância muito grande. Então, para mim, aqui também, eu tento trazer isso um pouco para a história. Um autor contemporâneo japonês que eu gosto bastante, que é o Murakami também. Sim. Que ele lida com essa coisa do fantástico, ainda que aqui seja... Os livros dele estão
Aquele livro que você que tá vendo, você sempre entra, tem um nome meio japonês, umas fitinhas assim. Até tem um que é alguma coisa, né? É um Q84, que é uma trilogia bem bacana. Pois é, vale a então pena. esse livro é desse cara e é muito bom. É bem legal, bem legal. E assim, são autores que eu gosto bastante. Até autores nacionais, por exemplo, o Daniel Galera, a Carola Saavedra, são autores que eu gosto bastante atuais aqui. Entendi. E até mesmo dentro da fantasia, o próprio Eduardo Spor é um cara que eu gosto bastante. Sim, com certeza. Ele faz um trabalho bem bacana, assim. Então, assim, as minhas influências no ponto de vista da literatura, elas são múltiplas. Eu gosto, efetivamente, até de ler além da fantasia, principalmente hoje em dia, eu acho que eu tenho lido até mais coisas fora da fantasia do que dentro da fantasia. Os caras como, por exemplo, Philip Roth, sabe, o Ian McEwan, que são os caras que eu acho que escrevem, assim, absurdamente. Concordo. E que aprender um pouco também essa forma de contar a história que foge um pouco dessa coisa simplesmente do world building e do storytelling tradicional, mas ver como esses caras trabalham a linguagem, para mim, é extremamente importante, assim. Entendi. E vem cá, você tá publicando seu livro de forma independente, Sim. né? E eu quero saber de você, como é que tá a busca por uma editora? Sim. E também, o que você sente hoje do momento no Brasil? A gente está na maior feira do livro, acho que da América Latina, eu acho que eu posso afirmar isso. E a gente está vendo milhares de pessoas todos os dias comprando livros. Isso dá um ânimo, porque você fala assim, caramba, finalmente o Brasil vai ler. A gente tem hoje por pessoa, a média de leitura por ano é 1,8, que é baixíssimo. Menos de 2 livros, O que não representa essa febre que acontece, né, na literatura hoje em dia. Mas a gente torce. Então, como é que você vê isso? E como é que tá a busca aí para uma editora? Tô sabendo que tu tá conversando com a galera aí. Então, assim, vamos por parte, né? Primeiro, eu acho que falar do mercado. Uma coisa que eu vejo que eu acho super positiva é que se você olhar aqui em volta na Bienal, você vai ver que o público é muito jovem. Sim. Né? Então, você vê que a geração que está vindo, ela lê mais do que a minha geração, a sua geração, que é a mesma geração, do que a geração dos nossos pais, né? Aí, às vezes, as pessoas criticam assim, mas que tipo de literatura tá lendo? Para mim não interessa, o importante é que tá lendo. Porque é a mesma coisa, você provavelmente, o primeiro livro que você pegou e leu que você achou muito bacana, não foi talvez o Machado de Assis, mas foi talvez o Harry Potter, entendeu? Sim. Então eu acho que a gente tem esse papel de estimular a literatura, independente de qual seja, tendo demanda, para que as pessoas possam se desenvolver como leitor, porque elas vão, a partir daquele momento, caramba, gostei muito disso, mas esse outro livro aqui, sobre o que fala? Será que me interessa? E aí você começa a buscar isso e você vai se desenvolver como leitor. Eu acho que isso é um processo natural. O que tem que fazer é o estímulo, desde pequeno, porque isso a gente não tem no Brasil, né? A criança ser, desde pequena, educada a ler. Pô, você pega adulto, assim, a pessoa até com 3º grau e tal, a pessoa lê essa média de 3 livros, 4 livros por ano, é bem pouco, né? É bem pouco. Não, e 3 livros já é muita coisa. Exato. Então, assim, mas eu acho que o público, essa nova geração, ela tá lendo mais. Tá lendo mais. Você vê aqui em volta a quantidade de adolescente que tem, é impressionante, com um livro na mão. Isso é bem bacana. E eu acho que é isso. Então, assim, quanto mais o mercado crescer, melhor para quem escreve, melhor para quem também é leitor, porque gera demanda e é possível trazer mais títulos para cá, né? A gama de títulos que você tem hoje como leitor para escolher é muito maior do que você tinha há pouco tempo atrás. E a tendência é que isso aumente se o mercado aumentar. E agora sobre a publicação, né? Eu quero saber, eu não quero saber do seu livro digitalmente, quero saber se tem alguém atrás. Então, só para contextualizar, né? O livro já foi publicado digital, sim, em e-book, ele está super bem, assim, chegou a 100 avaliações agora, todas positivas. Show. Sendo que mais de 80 dessas 100 avaliações são 5 estrelas, assim. Show. E o livro ele foi feito de uma forma que a pessoa pudesse ler bem rápido, né? Esse não é o projeto principal, né? Não. Ele é a apresentação do universo, da situação. Exatamente. Eu gosto de dizer que esse é um prequel pro livro principal. Sim. Né? Ele foi construído dessa forma, para deixar a pessoa interessada em conhecer mais desse universo, para que os próximos livros venham e enderecem isso. Agora, assim, por conta dos resultados positivos que eu tive com esse livro, né? Algumas editoras estão avaliando. Entendi. Mas até agora não tem ninguém que botou na mesa e falou assim, vamos embora. Mas já está namorando. Então. Mas assim, e o fato também desse livro, às vezes não é um formato tradicional de primeiro livro, né? Então isso faz com que às vezes exista essa necessidade de uma avaliação um pouco mais demorada. Entendi. E a publicação independente, você tem
Você pensa assim, cara, se demorar muito, eu vou publicar independente? Ah, certamente. Porque o Jacaré Banguela, a gente conversou com ele aqui, ele está fazendo o livro dele independente, que ele achou que as propostas que vieram de editora não valeram a pena, então ele falou, cara, não quero, vou publicar do meu jeito, um acabamento excelente, uma qualidade excelente, se Deus quiser a gente vai botar para vender ele no Submarino, para dar mais acesso a pessoas, então existe, o mercado independente, ele é muito forte. Sim. E assim, no meu caso específico, eu até recebi propostas de editoras menores que eu botava na ponta do lápis e eu achava que não era vantajoso para mim. Sim. E aí, até por conta disso, eu estou pensando sim em publicar ele independente, já comecei a ver isso, o projeto e tudo mais. Essa edição aqui eu fiz simplesmente para uma edição promocional que eu fiz aqui para a Bienal, para alguns autores, com algumas pessoas como você, né? Show de bola. Que a pessoa tivesse o livro e tal. Mas eu estou pensando assim, a minha ideia é até o final do ano tá com isso fechado para poder lançar. E aí fazer uma edição bacana e tal, porque aí, se for para sair, vai ter que sair do meu jeito, entendeu? Show de bola. Tem que meu ficar querido, bacana. muito bom. Obrigado Sucesso aí, para cara. você. Obrigado pelo convite. Eu falo isso para todo mundo. Eu adoro ler, eu leio muito. Eu gosto de muitos autores nacionais, mas poucos eu avalio tão bem quanto esse cara aqui. Obrigado. Porque eu conheço e eu acredito na literatura dele. Eu fico honrado. Então, meus amigos, daqui a pouco voltamos. A Ju estará aqui para mais um bate-papo no nosso Facebook, do Submarino e do Scoop. Posso fazer um jabazinho de amanhã ou não? Pode, fica à vontade. Amanhã, para quem vier na Bienal amanhã, às 4 horas da tarde eu vou estar lá no Espaço Geek em Quadrinhos. Pareça por lá. A gente vai bater um papo justamente sobre publicação. A gente quem? Eu, o Rômulo Felipe, FML Pepper, Raquel Costa e mediação do Afonso Solano. Muito bom, rei dos escritores. Exatamente. E FML Pepper daqui a pouco estará aqui sentada. Ah, bacana. Onde você está e falará um pouco do seu sucesso. E o dela tá um sucesso. Tem um monte de homem pelado andando aí pela Bienal atrás dela. Estrela já, superstar já. Pois é, mas merece. Merece. Então tá bom, gente. Daqui a pouco a gente volta. Muito obrigado. Grande abraço.